Olá, durante essa aula nós estudaremos as bacias de detenção, especificamente a aplicação das equações da hidráulica a essas estruturas. Vamos começar pensando em experimentos simples, mas que ajudarão a organizar o raciocínio necessário para a compreensão do problema estudado durante esta aula. Imagine a ocorrência de duas chuvas semelhantes sobre dois grandes terrenos com permeabilidades diferentes. O primeiro é altamente permeável, coberto por solo e vegetação rasteira, como se fosse esse tecido permeável. O segundo é altamente impermeável, como neste vídeo, tal como o concreto, o asfalto e outras coberturas muito comuns em nossas cidades. Uma das consequências da transformação de terrenos permeáveis em impermeáveis ou pouco permeáveis é o aumento da vazão escoada superficialmente. Esse escoamento superficial acessa o sistema de drenagem e rapidamente converge para seções do sistema que podem ser incapazes de fazer escoar as vazões sem que ocorram extravasamentos. Como consequência, ocorrem prejuízos econômicos, exposição de pessoas a uma variedade de contaminantes e patógenos presentes nas águas pluviais e, com certa frequência, a perda de vidas humanas. Sabemos que toda chuva tem um início e um fim. Desse modo, a evolução temporal da vazão escoada em uma determinada seção do sistema de drenagem, influenciada pelo escoamento superficial resultante da chuva, também será caracterizada por um início e um fim. Essa relação entre a vazão e o tempo é conhecida dos estudos sobre hidrologia, denominada como hidrograma, que é caracterizado por uma parte crescente, uma vazão máxima ou vazão de pico, e uma parte de decrescimento da vazão. Lembre também que o hidrograma é calculado para um determinado tempo de retorno, de 25 a 100 anos, por exemplo, para bacias de detenção. O objetivo da bacia de detenção é armazenar de forma temporária parte do volume de água que chega a uma determinada seção do sistema de drenagem. O volume que passaria pelo sistema sem a bacia de detenção também escoará com a implantação da bacia de detenção, mas em um tempo maior. Como a vazão é o volume sobre o tempo, podemos imaginar que a presença da bacia reduz as vazões do hidrograma efluente em relação ao que entra na bacia. Vejam esse desenho de um hidrograma efluente de uma bacia de detenção e notem como a vazão de pico é consideravelmente menor em relação à vazão de pico do hidrograma de entrada na bacia. Nessa fotografia vocês podem ver uma imagem aérea do reservatório conhecido como Canarinho. Aqui ele aparece cheio. Nessas imagens podemos ver a Praça Charles Miller. Abaixo da área destacada em azul há uma bacia de detenção subterrânea. As bacias de detenção recebem esse nome porque armazenam água apenas durante o período da passagem da onda de cheia, permanecendo vazias nos períodos de estiagem. Já as bacias de retenção são aquelas conhecidas como piscinões por armazenarem permanentemente algum volume de água. A equação básica para a modelagem do trânsito do hidrograma através da bacia de detenção é a de conservação de massa, deduzida na aula anterior. O volume da bacia pode ser prismático, de tal maneira que a área da superfície livre seja independente do tempo, ou pode ser irregular, sendo necessário o conhecimento da relação entre o volume e a altura d'água dentro da bacia, por meio de uma tabela ou uma função aproximada. O hidrograma afluente corresponde à vazão de entrada em função do tempo. A sua aproximação pode ser feita com uma função gama, em alguns casos, como empregado por Porto 2002, ou com interpolações, como faremos aqui. Para que a água saia da bacia de detenção é necessário construir estruturas hidráulicas como orifícios e vertedores. As vazões através dessas estruturas dependem da altura d'água dentro da bacia, que por sua vez dependem do tempo, dando origem ao hidrograma efluente. Para orifícios retangulares, podemos adotar o equacionamento para orifícios de grandes dimensões, que é válido para cargas baixas e altas em relação à sua altura A. A formulação para orifícios de pequenas dimensões fornecerá resultados aproximados em relação a esta equação para os valores de H sobre A menores que 3. O desenho nos mostra que H1 é a profundidade desde a superfície livre até a borda superior do orifício. H2 é a profundidade desde a superfície livre até a borda inferior do orifício. H é a carga hidráulica desde a superfície livre até o centroide da área do orifício, que é igual a B vezes A. O coeficiente CD é geralmente adotado igual a 0,61,
como recomendado por Bose. Sabemos que o coeficiente de vazão depende da carga hidráulica e das dimensões do orifício. Sabemos também que os valores disponíveis na literatura geralmente refletem um regime permanente. Durante as fases de subida e descida do nível d'água no reservatório, há uma variação da carga hidráulica, mas, em muitos casos, é adotado um valor médio aproximado para CD, igual a 0,61, como mencionado antes, tanto para orifícios retangulares quanto para os circulares. Qual o erro cometido com o uso desse valor médio? Podemos fazer uma estimativa da seguinte forma. Vejam, por exemplo, essa tabela com valores de CD para orifícios retangulares submetidos a diferentes cargas, variando de 0,12 metros a 15 metros. A média de todos os valores presentes nela é igual a 0,608. Usando esse valor médio, os erros relativos em relação aos dados da tabela apresentam um máximo de 2,8%. Quando há contração incompleta do jato, devemos corrigir o valor do coeficiente de vazão com as formulações indicadas aqui. Isso pode ocorrer quando o orifício está junto ao fundo ou a uma parede, ou não está distante o suficiente do fundo ou da parede, a distâncias menores que 3 vezes A, como indicado na figura. Se o orifício for retangular, o CD deve ser corrigido com a primeira equação. O coeficiente K é o resultado da divisão da parte do perímetro do orifício onde não há contração do jato pelo perímetro total. Veja o exemplo indicado na figura para um orifício no fundo do reservatório em uma parede vertical. Nesse caso, a parte do perímetro onde não há contração do jato corresponde ao fundo, com comprimento igual a B. Para orifícios circulares, o coeficiente que multiplica K é 0,13. Nesse caso, K é igual a 0,25 para orifícios situados junto ao fundo ou junto a uma das paredes laterais. Para orifícios junto ao fundo e a uma das paredes laterais, K é igual a 0,5. Vejam esses dois casos nas figuras 1 e 2, respectivamente. A adoção de orifícios apenas pode representar algum risco de mau funcionamento devido a eventuais obstruções. Assim, um vertedor na parte superior da bacia funciona como uma estrutura de segurança e permite maior flexibilidade no dimensionamento da bacia para que ela alcance a vazão de pico efluente compatível com o sistema de drenagem situado a jusante. O equacionamento do vertedor retangular de parede fina é apresentado aqui. Notem que o CD, neste caso, é adimensional. Como exemplo, vejam a equação de Francis para o cálculo do coeficiente de vazão. Devemos observar que esta equação é válida para H maior que 0,25 metros e menor que 0,8 metros, para P maior do que 0,30 metros e H menor do que P. De acordo com Francis, quando ocorrem as duas contrações laterais da lâmina vertente, o comprimento L deve ser reescrito com L menos 0,2 vezes a carga hidráulica do vertedor. Para uma contração, o referido autor sugere L menos 0,1 vezes a carga hidráulica do vertedor. Para P sobre HV maior que 3,5, sendo P a altura do vertedor e HV a carga hidráulica do vertedor, podemos empregar a fórmula aproximada de Francis. Neste caso, utilize o Sistema Internacional de Unidades, porque o número 1,838 não é adimensional e está de acordo com o SI. Agora que já estudamos o equacionamento para bacias de detenção, vamos explorar um exemplo. Considere uma bacia de detenção como esta, com saídas através de um orifício retangular e de um vertedor retangular. Por ter duas saídas desse tipo, ela recebe o nome de bacia dual. Vejam essa animação que ilustra de forma simplificada como funcionarão essas estruturas hidráulicas. Esse desenho foi elaborado com base no projeto da bacia de detenção da Praça Charles Miller, apresentado em Canholi. Notem também que há um canal na parte superior para eventos hidrológicos severos. As chuvas mais frequentes geralmente não alcançam a cota correspondente à saída através do vertedor, de tal maneira que o escoamento deixa a bacia através do orifício. Para escoamentos com tempo de retorno maiores, ou seja, com vazões maiores, o nível d'água alcança a cota da crista do vertedor, escoando para fora da bacia através do vertedor também. Se H for maior do que A, podemos empregar a equação dos orifícios para determinar a vazão de saída através dele. Se H for maior do que P, a água também sairá pelo vertedor e devemos incluir nos cálculos da vazão de saída a equação do vertedor. Como mencionado antes, a equação básica para o problema é a de conservação de massa. Para o caso de escoamento através do orifício do vertedor, ela assume a seguinte forma. A vazão de entrada QE é representada pelo hidrograma. As vazões de saída estão escritas como Q orifício e Q vertedor. Vamos assumir como válida a lei de descarga dos orifícios de pequenas dimensões. Consideraremos que a lâmina vertente do vertedor retangular escoa com duas contrações laterais. Com isso,
A equação diferencial ordinária assume a seguinte forma. Cabe destacar que a carga hidráulica do orifício é H menos A sobre 2. A carga hidráulica do vertedor é H menos a sua altura P. Esta EDO não tem solução analítica conhecida, sobretudo porque cada hidrograma terá uma forma diferente. Como resolver esta EDO? Empregaremos os métodos de Euler e Range-Kutta de quinta ordem em um código escrito para o MATLAB, disponível no livro Métodos Computacionais em Hidráulica. Esse código pode ser reescrito com facilidade para a linguagem de sua preferência, incluindo o Octave ou Scilab, por exemplo, que são gratuitos. O objetivo deste exemplo é analisar o projeto de uma bacia de detenção dual, realizando os cálculos com diferentes esquemas numéricos, incluindo Euler e Range-Kutta de quinta ordem. O hidrograma de entrada é dado por meio desta tabela, tendo sido obtido para um tempo de retorno de 25 anos. O reservatório é prismático e com área de 12.250 metros quadrados. O orifício retangular junto ao fundo tem altura A igual a 0,5 metros, largura B igual a 1 metro e coeficiente de vazão CD igual a 0,65, já corrigido pelo fato de estar junto ao fundo. O vertedor é retangular de parede delgada com duas contrações laterais, com LV igual a 2 metros, P igual a 4,65 metros e CD igual a 0,728. Considere o reservatório inicialmente vazio, ou seja, com H igual a 0. O código desenvolvido pode ser dividido em três partes: pré-processamento, que é a parte de inserção dos dados e realização dos cálculos preliminares; processamento, parte que corresponde ao laço que resolve a EDO com o método numérico adotado; e pós-processamento, com os comandos necessários para a geração de gráficos e cálculos com os resultados. Vamos entender como funciona o código. Nessas primeiras linhas há alguns comentários precedidos pelo símbolo de percentual. Esses trechos não são executados. Em seguida, a função clear_all é empregada para apagar as variáveis existentes na memória antes de iniciar a execução do código. A variável QE1 armazena as vazões do hidrograma fornecido com a tabela do enunciado. A variável tempo armazena os instantes correspondentes a essas vazões. Notem que no MATLAB as grandezas são matrizes, por definição. A linha seguinte armazena o tamanho da matriz tempo em A1 e A2, ou seja, A1 será igual a 18 e A2 será igual a 1. Prosseguindo, vamos armazenar na variável tt o último elemento da matriz tempo, sendo este o tempo total do fenômeno simulado. Veja essa figura ao lado. Se o eixo temporal for dividido em duas partes, nt será igual a 3. Desse modo, sempre teremos o número de partes igual a nt menos 1. Por isso, o ΔT, representado no código como dt, é igual ao tempo total sobre nt menos 1. G é a aceleração devido à gravidade, e h0 é a altura d'água inicial na bacia de detenção. Agora vamos criar a variável h para armazenar a solução do problema. Nesse caso, foi usada a função zeros para criar uma matriz com nt linhas e uma coluna. Com h1,1 igual a h0, estamos fixando o valor inicial do problema, armazenando o h0, que poderia ter sido diferente, na posição 1,1 da matriz H. O mesmo foi feito para as vazões através do orifício e do vertedor, Q0 e Qv respectivamente. Como empregaremos o método de Euler também, criaremos variáveis semelhantes, mas com o nome Euler para diferenciar das anteriores. Na linha 39 foi utilizada a função plot para que seja criado um gráfico com os pontos do hidrograma original, fornecido no enunciado. Nas linhas seguintes aparecem as funções que permitem nomear os eixos e a legenda. A função pause, tal como está escrita, para o código até que alguma tecla seja acionada, permitindo que o gráfico seja visto antes da execução do restante do programa. Agora precisaremos interpolar o hidrograma original para que ele seja compatível com o ΔT necessário ao cálculo numérico. A função linspace gera nt pontos entre 0 e o tempo total tt. Esses pontos são armazenados na variável tint. Em seguida, a função interp1 calcula o novo hidrograma fazendo as interpolações entre os pontos do hidrograma original, de acordo com o tint e a função de interpolação escolhida. Nesse caso, foi adotada a função pship, que utiliza a interpolação polinomial de Hermite. Em seguida, é calculada a transposta para compatibilizar com as declarações anteriores. Para uso do método de Range-Kutta, precisaremos realizar cálculos em instantes que não correspondem aos instantes interpolados com ΔT, sendo necessário realizar novas interpolações, como indicado aqui. Agora o código plota o hidrograma original e o interpolado para uma rápida comparação visual e verificação. Veja como a interpolação apresenta um aspecto adequado, sem a ocorrência de valores espúrios que ocorreriam, por exemplo, com o uso da função spline no lugar de pship, como indicado neste gráfico.
Os dados do orifício, vertedor e reservatório devem ser digitados. Antes do processamento, declaramos K igual a 1 e os tempos necessários para a realização das interpolações empregadas com o método de Range-Kutta. Em seguida é iniciado o laço for, que funcionará de t igual a ΔT até o tempo total, variando de ΔT em ΔT. Inicialmente é avaliada a condição do orifício do vertedor com a função if. Se h for maior do que a, que é a dimensão vertical do orifício, atribuiremos o número 1 para a variável d0, que serve como uma espécie de interruptor para acionar ou não a equação do orifício. Faremos o mesmo para o vertedor com a variável dv. Nesse trecho está uma possível forma de identificar as posições N14, N12 e N34 nos instantes correspondentes ao instante da integração numérica para o cálculo das vazões de entrada para as derivadas intermediárias necessárias ao método de Range-Kutta. Nas linhas seguintes são calculadas as derivadas K1 a K6. Vejam como as variáveis D0 e dv são empregadas, assim como N14, N12 e N34. O método de Euler está dentro do mesmo laço for e ocupa poucas linhas em relação ao de Range-Kutta. Antes do final do laço, a variável k é atualizada fazendo k igual a k mais 1. O pós-processamento começa com a geração do gráfico de h em função do tempo, com os resultados obtidos com os dois métodos numéricos. Empregando a função max de h ou h-Euler, encontramos os valores máximos da altura d'água dentro da bacia. Vejam os resultados. Agora sugiro que façam o teste com NT igual a 500 e comparem os resultados. Vocês devem encontrar a altura máxima igual a 6,36 metros com Range-Kutta e 6,34 metros com Euler. Isso indica que a solução com NT igual a 50 convergiu para o método de Range-Kutta, mas não com o método de Euler, embora tenha ocorrido uma diferença não muito grande. O trecho seguinte calcula a vazão total efluente, como a soma da vazão através do orifício e do vertedor. Para bacias como essa, o volume máximo é facilmente calculado com o produto da altura máxima pela área AR. Para bacias não prismáticas, não resolvidas por esse código, seria necessário integrar os hidrogramas até o instante da vazão máxima efluente, como indicado aqui. A integral de QDT tem como resultado um volume. Para a integração do hidrograma afluente até o instante em que ocorre a vazão máxima de saída, encontramos o volume total que entrou na bacia até aquele instante, que corresponde à igualdade das vazões de entrada e saída. Antes dessa igualdade, a vazão de entrada era maior que a de saída, o que corresponde à fase de enchimento do reservatório. No instante da igualdade, ocorre a altura máxima, já que dHdt é igual a zero. Para as vazões após a igualdade, há o esvaziamento do reservatório, uma vez que a vazão de saída passa a ser maior que a vazão de entrada. O cálculo da posição matricial da vazão máxima efluente é feito como indicado, e em seguida esse valor é empregado com o método dos trapézios. Vejam também a indicação do retardamento da vazão de pico, ou seja, a vazão máxima de saída da bacia ocorre em um tempo maior em relação ao da vazão máxima de entrada, que ocorreria sem a bacia instalada no sistema. Observem que a forma do hidrograma de saída muda quando o orifício começa a funcionar. Isso está indicado com a seta mais à esquerda. Em seguida, há uma nova mudança em sua forma com o início do escoamento através do vertedor. Essa mudança está indicada com a segunda seta. Notem também a ocorrência da altura máxima no instante em que a vazão de entrada iguala a vazão de saída. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desta aula. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.